Olá! No Mar Brasil de hoje nós vamos começar a publicar uma série de programas especiais sobre a vida de grandes personagens que marcaram esse nosso mundo náutico. O Mar nas Veias, o Vento na Alma traz a história de um velejador que criou filhos e netos a bordo de seus veleiros, curtindo passeios e regatas. Peter Sims. Tá cedo. Tropa. Cuidado, olha. Tem correio pra ele. Marca o barco. Solta a canoa. Olha só o lugar que a cara. Deixa assim, tropeço. Depois a gente põe. Dá pra fazer. 30. Gasta tudo! Boa, não tem, hein? Gasta, canoa! Pode alçar. Saiu. Nascido no Rio de Janeiro, criado ao longo das praias de Copacabana, Ipanema e Leblon, o mar está no sangue. O mar faz parte da minha vida. Esta vida, barco à vela, que não vale a pena deixar. Qualquer uma correnteza a levar. Eita mundo grande, água suspensa no espaço a girar. Viver é o mesmo que navegar. Eu fiquei muito tempo querendo velejar, mas na época eu não tinha condições financeiras. Somente quando o Yacht Club, em 1947, 48, criou a categoria de sócio veleiro, isto é, uma espécie de sócio atleta, é que eu consegui satisfazer o meu desejo de entrar nos barcos e participar de regatas. E a primeira oportunidade que eu tive para participar de um evento, eu participei da proa de Anquises Carneiro Lopes, que era a grande alma da classe Star no Brasil. Em seguida, eu fui convidado a correr de proeiro com Roberto Fineberg, as eliminatórias olímpicas de 1948. O Star, na realidade, não é um barco à vela de regata, o Star é uma paixão. Um barco que tem qualidades excepcionais de regata, tanto que ele é chamado violino dos mares. E você, para ter sucesso no Star, você precisa ter preparo físico de um atleta, você precisa ter a mentalidade tática de um enxadrecista e tem que ter a sensibilidade de um tocador de violino. Essas três qualidades combinadas é que conseguem fazer de você um campeão na classe Star. Diante do violino dos mares e o espírito de competição de um grupo de velejadores do Yacht Club do Rio de Janeiro, começa a ser escrita a história da classe Star no Brasil. Foi no Yacht Club do Rio de Janeiro que a classe Star nasceu, tomou forma no Brasil, recebeu a sua primeira organização e os homens do Yacht Club do Rio de Janeiro daquela época foram, sem dúvida, os responsáveis pela consideração da classe que permitiu a classe se colocar, como tem se colocado até hoje, na história do iatismo brasileiro. Quando consegui comprar meu primeiro Star, era um dos Stars antigos construídos no iate, eu dei o nome ao Star de Zombi, porque era um morto-vivo.
Quando eu chegava em penúltimo era uma vitória. Mas foi se caminhando aos poucos. Fui melhorando de barco, mas paralelamente, principalmente influenciado pelo Anquises, eu passei a participar da administração da Classe Star. Então eu fui secretário, fui tesoureiro, depois fui vice-presidente para a América do Sul e acabei presidente internacional da Classe Star. Naquela ocasião, nós investimos bastante na Classe Star. Realizamos o primeiro Estrela de Prata, a segunda Estrela de Prata. Conseguimos trazer o primeiro Mundial em 1960, que na época foi considerado um dos melhores campeonatos mundiais realizados pela Classe Star. Época em que a gente ainda corria no fundo da Bahia, não tinha ponte para atrapalhar. E era uma raia muito boa. Eu competi ao longo da minha vida em cerca de 12 campeonatos mundiais, cerca de 10 ou 12 campeonatos sul-americanos e fui o primeiro brasileiro a ganhar a Estrela de Prata sul-americano aberto, fora do Brasil. E eu ganhei em 1964 na Venezuela, onde eu fui o único brasileiro e tinha 12 americanos correndo. Tinha um prêmio muito bonito no farol e era para o primeiro sul-americano no campeonato sul-americano. E eu tive a ambição de ganhar esse prêmio, mas contra as expectativas iniciais eu fui além e ganhei o campeonato todo. Ainda ganhei uma taça muito bonita lá na Venezuela e o direito de usar a Estrela de Prata na vela. Peter teve uma influência muito grande na minha vida porque o Peter, nós ganhamos o Campeonato Sul-Americano na Venezuela. Foi a primeira vez que eu participei de campeonato grande de Star. E dali eu fiquei, vamos dizer, apaixonado pelo Star. Uma geração de staristas que deu oportunidade para que jovens velejadores pudessem entrar na classe. Meu primeiro contato com o Peter foi o conheci no aeroporto de Munique e aí fomos juntos para a Suécia. Foi minha primeira temporada de estar fora do Brasil. Foi na proa de Peter Simpson que Torben Grael disputou seu primeiro Mundial de Star em 1979. 11 anos depois, com Marcelo Ferreira, veio o título mundial. Em 96 e 2004, os 2 ouros olímpicos. Foi meu batismo lá, eu acho que o Peter foi, sem dúvida, um dos meus padrinhos na vela, um dos grandes nomes da vela brasileira, fundador da BVO, então uma pessoa de muito destaque na vela, campeão sul-americano de Star e foi presidente da Classe Star também. E é um dos responsáveis pelo que é a Classe Star no Brasil hoje também. Robert Scheidt e Bruno Prada chegaram ao tricampeonato mundial da Classe Star em 2012, depois de 2 medalhas olímpicas. O Peter Simpson é uma pessoa muito respeitada no meio da vela mundial. Sempre foi muito homenageado nas cerimônias da ISAF por toda a contribuição que ele deu durante a vida dele para a vela. Além disso, foi um grande velejador da Classe Star. Eu, quando comecei a participar de algumas regatas na Star, eu competi até contra ele algumas vezes. E uma pessoa com um grande conhecimento da vela e contribuiu muito também, sendo chefe de equipe do Pan-Americano em 2007. Norman McPherson velejou com 3 gerações dos Simpsons na Classe Star e faz parte hoje da tripulação do Ângela. Ele correu de proeiro comigo, com o meu filho, Peter Eduardo, e com o Francisco. Então ele é quase membro da família dentro d'água. Cara, eu estreiei no Mundial de Star, que eu tinha pouquíssima experiência na classe, e ele era o presidente mundial da Classe Star. E eu lembro que a gente chegou no campeonato, ele tinha reuniões atrás de reuniões, eu tinha que montar o barco com a ajuda dos outros, que eu nem sabia montar o barco, foi uma coisa bem bacana. Com o Peter a gente correu, acho até que mais tempo e um pouquinho mais sério, treinando mais para os campeonatos. E aí era o contrário, o Peter tinha 18 anos
e eu tenho acho que uns 4 anos mais que ele. Fizemos algumas viagens com ele com 18 anos, e aí foi um aprendizado junto. A terceira eu corri, eu lembro bem de um sul-americano em Angra. Foi a primeira vez que eu corri com o Francisco. Ele também tinha 18 anos, não conseguia nem caçar a vela grande direito. No vento forte que bateu em Angra, apesar de ser em Angra, fomos campeões sul-americano B, que na época ele era B, e tinha o mesmo problema de peso também, mas junto os amigos e velejam, isso é o de menos, o peso é o de menos. Foi bem bacana. O filho Peter seguiu os passos do pai, campeão sul-americano na classe Star. Eu fui com o Nelson Falcão, além de ser um craque, né? Um cara que é uma simpatia, só traz alegria para o barco. Foi um campeonato um pouco corrido no Olivos, mas foi muito legal. E foi um bom momento, né? Um momento que eu estava bem no iatismo. Ele já era um campeão reconhecido. E aí foi legal, juntos. Foi no Mundial no Rio de Janeiro, ao lado do jovem André Miske, que Peter Simpson conquistou o título de campeão mundial Master de Star, aos 66 anos. Dr. Peter, campeão mundial Master da classe Star. Qual a diferença entre os rapazes que velejam hoje e a velha guarda que ainda veleja em alto nível? A primeira grande diferença é, obviamente, a idade. A grande diferença entre o nosso tempo e o tempo de hoje começa pelo equipamento. Quer dizer, o Star hoje é um barco bem diferente daquela época em que nós corríamos com barcos de madeira, que não eram estanques, corriam risco de afundar, mastro de madeira, não havia o colete do proeiro. E hoje, com esses novos equipamentos, as regatas ficaram muito mais sofisticadas do que eram naquela época. A segunda grande diferença é a gradativa profissionalização que nós encontramos na vela. O fato de que desde o fim da década de 80 se permitiu o patrocínio, se permitiu a publicidade, vem gradativamente mudando o enfoque da vela. E hoje já há uma dependência muito maior dessa parte financeira do que havia no nosso tempo. Eu me lembro quando eu ganhei eliminatórias para as Olimpíadas em Melbourne, em 1956, e a equipe brasileira de Star não pôde ir porque não havia dinheiro nem verba para levar um barco do Brasil até a Austrália. Da classe Star para o mundo, Peter Simpson compõe uma obra que iria revolucionar a vela mundial, o patrocínio e a publicidade no iatismo. O que é positivo no esporte da vela, para mim, é que, como eu viajo muito para o trabalho profissionalmente, e como eu corri numa classe extremamente internacional, que era a classe Star, isso me permitiu, ao longo dos anos, combinar muitos eventos. Inclusive, o meu primeiro Mundial de Star, que eu corri na proa do Walter von Hützler, em 1955, em Havana, eu combinei com uma viagem de visita a escritórios por toda a América do Sul. Foi na ISAF, depois de ter sido presidente do júri nas eliminatórias para a America's Cup na Austrália, que eu voltei convicto que nós tínhamos que reformar a vela. E quando eu voltei, fui eleito vice-presidente. Eu organizei imediatamente uma comissão para nós criarmos um código de propaganda e patrocínio. E isso mudou a vela mundial. Na America's Cup, considerado o maior evento da vela mundial, Peter Simpson teve uma participação importante no júri. Eu, na realidade, a primeira vez, eu fui presidente do júri da Louis Vuitton, que é a eliminatória que precede a America's Cup, que foi lá na Austrália. Depois fui membro do júri da America's Cup em San Diego, em 1988. Depois, em 92, eu tive na America's Cup representando a Iro. E, posteriormente, depois que na America's Cup muitas questões estavam terminando em juízo,
o que era negativo para a imagem da America's Cup, foi criado um painel de arbitragem em que assumia a responsabilidade de decidir todas as questões que não fossem decorrentes de situações dentro d'água. Uma noite brasileira em Lisboa, na festa dos melhores do ano da International Sailing Federation, o órgão máximo da vela mundial. Deu Brasil dentro e fora d'água. Robert Scheidt foi eleito o velejador do ano e Peter Sinsen foi homenageado pelos serviços prestados ao iatismo mundial. A plateia, a nata da vela mundial, homenageou dois dos mais ilustres velejadores brasileiros. Primeiro, Peter Dirk Sinsen, advogado brasileiro que já prestou inúmeros serviços à vela mundial, recebeu o prêmio de destaque do ano por serviços prestados à entidade do qual foi vice-presidente de 86 a 94. Depois foi a vez de Robert Scheidt. A fera do laser foi eleito o melhor velejador do ano. Pela primeira vez, um velejador sul-americano recebe tamanha honraria da academia. Para mim, obviamente, foi um reconhecimento enorme desses anos todos, mais de 40 anos dedicados à vela, como competidor e como dirigente. Uma história de vida ao sabor dos ventos. Bons ventos, grandes regatas e passeios que fizeram a diferença. Peter Dirk Sinsen, velejador, pai e avô de uma família com o mar nas veias e o vento na alma. Falar no meu pai e na vela é falar em boa parte da história, da relação pai e filho, né? Desde pequeno ele me levava em regatas de oceano, a gente saía para passear fim de semana de oceano aqui no Rio, em Angra. Mas acho que as regatas eram um grande momento pai e filho, né? Corremos diversas regatas juntos, eu pequeno ainda, e aquilo foi ganhando uma dimensão importante na minha vida, até o momento em que eu decidi velejar com mais ou menos 13 anos, né? Eu resolvi me dedicar a correr regata e desenvolver um trabalho de performance, muito acho que em decorrência dessa relação. E foi uma grande curtição, né? Até o momento em que também me desenvolvi como um velejador, disputando campeonatos nacionais, internacionais. De vez em quando ele aparecia para assistir uma regata. Corremos juntos de oceano aí várias vezes, viajamos juntos. Eu acho que a vela ajudou a criar esse respeito, esse carinho mútuo. E até hoje, quando a gente se encontra, a gente fala da vela, fala da família que ainda está velejando, dos sobrinhos, e é muito legal. Acho que isso é o grande marco na nossa história. O mar faz parte de nós todos lá em casa, né? O cheiro do mar, o visual de um barco. Mais tarde o papai saiu um pouco do Star, uma época a classe Star tinha diminuído, ele também tinha muito trabalho. Ele passou para o barco de oceano, que foi o primeiro Ângela. E naquela época eu comecei a recorrer regata com ele no barco de oceano, que era mais fácil também para mim. E como para poder participar, eu era cozinheira de bordo, porque eram 7 a 8 homens a bordo e eu não tinha muita chance de puxar os cabos todos naquela época. E a gente sempre foi muito companheiro dele, a família toda nisso, e envolvido tanto com a parte de competição quanto com o prazer de estar no mar e de estar velejando. Uma coisa que eu acho que foi legal é que muito antes de começar essa fase de correr regata e tudo, quando nós éramos pequenininhos, o papai sempre e a mamãe sempre levaram a gente para velejar. Então a gente viajava para Angra, para Búzios, para vários lugares de barco e ficava dormindo no barco. Então tinha uma experiência que foi muito bacana nessa época. Isso que fez a gente, acho que também entrar no clima das regatas e tudo mais. Uma grande emoção, né? Uma honra, né? Ter um barco com o meu nome. Eu acho uma situação maravilhosa, porque você tem 84 anos, acompanhar essa galera toda super jovem, né? Com bom humor, né? Ele está sempre sorrindo, quando tem que chamar a atenção de alguém, ele chama com maior, assim,
educação, só fala na hora certa, não reclama nada, tá sempre na dele, né? E você velejar com filhos e netos, eu acho que é uma oportunidade única, não só para ele, mas principalmente para os netos, né? Que estão aí aprendendo com uma pessoa que tem uma experiência, né, de velejar e de vida muito boa. Acho que é um exemplo maravilhoso, né? Essa força de vontade, essa disposição, né? Tereza, mãe dos 4 filhos, a parceira de 60 anos de casamento. Foi muito bom para todos nós, porque o Peter era um grande velejador, né? Aí todo mundo acompanhava. Ela também foi proeira de Peter em regatas da classe Star. Isso era quando não tinha proeiro, eu era a substituta. E aí eu ganhava a regata, ele ganhava a regata comigo. Muitas coisas que eu viso são em função dele, que ele serve muito de exemplo pra gente. Ele tem sempre coisas para contar e ensinar diferentes que a gente não percebe e é muito bom poder conviver com ele. O Ângela é um prazer sempre, né? A galera super gente boa, diversão garantida você tá no Ângela com todo mundo, com a família, com meu avô. Conseguir reunir tanta gente legal, tanta gente bacana no mesmo velejo, é sempre um prazer para mim e tenho certeza que para todo mundo que participa dessa brincadeira. Acho que o maior legado que a gente tem no Ângela é justamente a cultura da família Ângela Star, de todo mundo sempre junto, independente da vitória ou da derrota, a gente tomar o nosso espumante, compartilhar o momento, independente de a gente ganhar o campeonato ou não. Acho que isso é o mais legal. Correr regatas sempre foi uma paixão. No Ângela Star, Peter, com filhos, netos e amigos, competiu nas principais regatas e circuitos de vela oceânica do Brasil. Vale a pena saber de Peter Simpson, nosso comandante campeão, como é competir no Ângela aos 85 anos. Mais jovem. Por que mais jovem? Vamos lá, então conta esse segredo pro mundo. Não, porque como eu corro com uma tripulação muito animada, muito cheia de alegria, muito cheia de disposição, isso obviamente se reflete também na minha pessoa. E eu vivo essas regatas com uma alegria especial e com muito prazer. A política do Ângela é que nós aprendemos com Napoleão, que dizia que na vitória você merece a champanhe e na derrota você necessita dela. Então, todo fim de regata, estejamos na frente ou atrás, tem rodada de champanhe a bordo. Só isso já cria um astral positivo no ambiente do barco. É difícil destacar uma história, né? Eu acho que a gente teve muitas histórias. A gente comemorou os 80 anos dele de idade durante a regata Recife Fernando Noronha, onde eu levei meu filho de 3 anos a primeira vez numa regata. E você imagina o que foi, né? Com bolo, com tudo. E no dia foi incrível, porque foi o dia que apareceram golfinhos acompanhando o barco, apareceram peixes voadores, teve todo um clima de homenagem, assim, um sol lindo, um vento maravilhoso. E a gente teve um desempenho extraordinário na regata. Acho que tudo tem a ver, né, conspira com a relação dele com a vela. Isso tudo eu acho que fez parte de uma história muito bonita, né, da vela em relação à família. Obrigado, vovô! 1929, Rio de Janeiro. Do casamento das famílias Dannemann e Simpson, nasce Peter Dirk Simpson no dia 20 de setembro. Com poucos meses de vida, faz sua primeira travessia no mar, do Rio de Janeiro a Hamburgo, na Alemanha. Começava ali uma história de amor à primeira vista.
Ao entrar no Yacht Clube do Rio de Janeiro em 1948, nascia um novo Peter Simpson, velejador que soube levar seu violino dos mares pela vida afora. Campeão consagrado, Peter é um desses legados que o Brasil se orgulha e ainda quis um Deus abençoá-lo com a graça de navegar e curtir grandes regatas com sua amada esposa, filhos, netos e amigos que acabaram fazendo parte dessa grande família. Viver é o mesmo que navegar. Gostou? Inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. Na próxima sexta-feira tem mais Mar Brasil para você.